Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Mateus, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 25, que diz assim: Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumprindo-se que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco, seu pai, para seguirem a Jesus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia a Jesus. Amém? Assim como no passado, Jesus chama os improváveis nos nossos dias para falar sobre a vinda dele, sobre anunciar sobre o amor dele, muitas vezes usando-nos naquilo que a gente já faz. Olha, esses discípulos, por exemplo, eles eram pescadores de peixes, simples pescadores, mas o Senhor os chama agora para pescar homens, pescar pessoas, pescar almas para o reino dos céus. Dentro do grupo tinha também soldado, tinha cobrador de impostos, que era odiado pelo povo, porque eles de certa forma ajudavam o Império Romano a extorquir o povo. Então tinha homens de várias profissões. Judas cuidava do tesouro, que é um modo de dizer, mas ele cuidava ali de todas as ofertas que chegavam a Jesus para ajudar em seu ministério. Ele que organizava, que via onde que ia cada parte do dinheiro, o que ia comprar, parte era para poder dar para as viúvas, para os órfãos, e assim ia. E cada qual tinha ali a sua característica, já exercia alguma coisa, e eles podiam usar essas coisas para agora pregar a palavra do Senhor. E depois da ida de Jesus, continuar levando a palavra do Senhor do jeitinho que eles eram, com a dificuldade de fala. Muitas vezes eles não eram homens estudados de forma alguma, eles eram homens que tinham experiência com o Senhor Jesus, eles andavam com o Senhor Jesus, eles eram discípulos de verdade. Então eles levavam ao povo aquilo que eles tinham recebido da parte do Senhor, os ensinamentos, os aprendizados, as experiências, Muitas pessoas sofrem tanto, não entendem, mas é para elas pegarem aquilo que elas tanto sofreram e passar para frente na vida de outra pessoa e falar: olha, eu consegui, então você vai conseguir também, meu querido. Olha, eu passei por isso e eu venci no nome de Jesus, e você vai vencer também. E quando eles receberam a mensagem do Senhor, quando Jesus falou: vem comigo, vem viver comigo, vem falar da palavra comigo, vamos anunciar
a chegada do reino dos céus, eles abandonam tudo imediatamente e eles se rendem ao Senhor Jesus e eles são usados de forma poderosa, né? Todos aqueles que pegaram as palavras de Jesus, colocaram no seu coração e seguiram com ele, permaneceram até o fim e receberam o seu galardão e foram muito usados na obra do Senhor. Apenas um, né, se perdeu por escolha dele, porque os demais escolheram obedecer, mas ele não conseguiu. A ganância no coração dele era maior, era uma brecha muito grande para que o inimigo usasse a vida dele. E assim ele foi usado, né? E depois ele se arrepende, mas já é tarde demais. E muitos são assim também. Deixam o Senhor Jesus por suas ganâncias, mas quando vem já é tarde demais, não tem como voltar mais atrás. Ou então eles pegam para fazer aquilo que o Senhor falou, mas eles se corrompem no meio do caminho. E assim também não tem como se arrepender, porque vai chegar lá no céu e vai falar o quê? Né? O Senhor vai querer a prestação de contas e essa pessoa vai falar o quê? Ela vai falar: mestre, eu escolhi. O Senhor falou que era para mim pregar a palavra do Senhor de graça, porque de graça eu recebi, que era procurar de graça, porque de graça eu recebi esse dom, mas eu quis ganhar mais. Eu não consegui confiar suficiente no Senhor, que o Senhor ia cuidar de mim, da minha casa. Né? Eu achei que era justo eu receber para poder fazer aquilo que o Senhor, usar os dons que o Senhor me deu. Né, mestre, o Senhor me deu o dom de cantar, mas cantar louvores, Senhor, não dá dinheiro. Ou então, cantar louvores que não são inspirados pelo Senhor, não dá dinheiro. Dá dinheiro, né? E os que o Senhor inspira não dá tanto dinheiro. Então eu escolhi, não vai ter desculpa. Amém? Que nós tenhamos mais temor, né? Mais temor, mais zelo pelas coisas do Senhor, mais confiança no amor ao Senhor e mais confiança na palavra que Ele entregou ao nosso coração. Se Ele disse que é para nós fazermos, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos levantou, porque Ele já nos deu essa capacidade, nós temos que crer e fazer, seja cantando, seja por mensagem, seja num vídeo, seja um Jesus te ama, de alguma forma, fazendo alguma coisa, nós podemos fazer algo para o Senhor. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. O Senhor fala que Ele chama os simples mesmos, aqueles que são rejeitados, desprezados, que são nada, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Amém? O Eterno te ama.